João capítulo 21, do verso 15 ao 17. O grande texto aqui, os 3 versículos, eles falam da restauração de Pedro. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, que nesse momento, pela sua bendita graça, esse texto, Senhor, se abra para a nossa compreensão. Fale conosco, Senhor. E também que o nosso coração receba a palavra com fé, com obediência. Nós sejamos hoje grandemente edificados em Cristo Jesus, com perdão de qualquer pecado que houver em nós nessa hora, no Senhor Jesus. Pedimos, Pai, e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém? Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês logo agora no início para uma comparação aqui que está no texto. No versículo 11, foi o trecho, um versículo do trecho que nós estudamos semana passada. O Evangelho de João, ele diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E o finalzinho do versículo 15, o Senhor Jesus disse para Pedro assim: apacenta os meus cordeiros. No final do versículo 16, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. No final do versículo 17, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Peixes, cordeiros e ovelhas, né? Um peixe, irmãos, o peixe, ele está no mar, e aí o pescador vai lá, pesca o peixe. O peixe está fora do controle dele, do pescador, mas o pescador lança a rede e captura o peixe. E a partir do momento que o peixe está capturado, está debaixo, né, digamos assim, do controle do pescador. Mas essa é a ação inicial em relação ao peixe, em relação a pescaria, vamos dizer, de um animal que está livre, que está percorrendo os mares, os rios, e assim por diante, e aí o pescador joga a rede e captura. Já as ovelhas, ou os cordeiros, né, que é o filhotinho, vamos dizer assim, e as ovelhas, aqueles outros tipos de animais, eles não estão aí livres, mas eles já estão no domínio não é mais pescador, como é que a gente chama? Pastor, né? E o pastor, lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o pastor, ele tem cuidado com as ovelhas, e as ovelhas já estão debaixo do seu cuidado, do seu pastoreio, e ele alimenta, como diz lá o Salmo 23, me leva para os pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, o pastor, ele tem uma relação, vamos dizer assim, muito mais pessoal do que o pescador com o peixe, né? O
pescador com peixe, ele captura o peixe, mas o pastor com as ovelhas não. É uma relação de cuidado e uma relação, vamos dizer, maior. Por que eu estou chamando a atenção disso, irmãos? Por dois motivos aqui. Primeiro, na semana passada eu falei para vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou, nos falou na pesca maravilhosa. Estavam lá alguns apóstolos, alguns dos seus discípulos, no mar de Tiberíades, e de repente Pedro teve a ideia assim: vamos pescar? Aí eles foram pescar, né? E aí passaram uma noite toda, não conseguiram pescar nada, mas aí o Senhor Jesus Cristo apareceu no iníciozinho da manhã. Jesus estava na praia e eles estavam assim a uns 90 metros da praia, e Jesus falou com eles: filhos, tendes alguma coisa? E eles disseram: não. Aí Jesus disse: lance a rede ali para o lado direito. E eles lançaram a rede. E o milagre aconteceu. A pescaria foi maravilhosa. E eles pescaram, então, é isso que diz o versículo 11, 153 grandes peixes. E aqui o que eu estava dizendo para os irmãos? Que segundo Lucas capítulo 5, que também foi uma pesca maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo operou um milagre semelhante a esse, e no finalzinho daquele milagre, o Senhor Jesus Cristo disse para os apóstolos, né, especialmente para Pedro, disse assim: não temam, de agora em diante eu vos farei, olha só, pescadores de homens. Então Jesus estava aqui também chamando os seus discípulos, como que renovando aquela missão e aquele chamado, e dizendo que já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele estava passando 40 dias com eles ali, mas eles teriam uma missão muito grande, de anunciar o evangelho, de pescar homens. E Jesus estava dizendo assim: olha, vocês vão pescar homens. Assim como vocês fizeram essa pesca maravilhosa pelo meu poder, vocês vão pescar homens pelo meu poder. Mas, meus irmãos, essa era um trabalho deles, era um trabalho dos apóstolos. Mas tinha um outro trabalho, que é quando os peixes já estão congregados e agora a figura do peixe já não vale mais. Aí Jesus vai usar outra figura. Jesus vai usar a figura dos cordeiros e das ovelhas. Não usa mais a figura do pescador e do peixe, que é muito própria para a evangelização, porque nós estamos indo para pessoas que estão aí no mundo fora do evangelho, fora da igreja, e nós lançamos a rede do evangelho, e o Deus, pelo seu poder, vai capturando na rede do evangelho aqueles que ele chama, mas a partir daí entra uma outra relação dos congregados, daqueles que estão na igreja já, e que é diferente agora, mas que eles continuam necessitando de cuidados. As pessoas lá fora do mundo, tem muita gente passando aí na rua, meus irmãos, e só de pensar nisso, eu digo para os irmãos que me dá até uma tristeza, porque as pessoas passam aí na rua e nem olham para cá, e elas não sabem que aqui nós estamos pregando o evangelho, e elas estão perdidas, elas estão enganadas. Se elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. Elas não conhecem a Deus, e nós temos que amar essas pessoas, nós temos que levar o evangelho a elas, nós temos que pescar esses peixes, mas os peixes vêm pelo poder de Deus. Mas aqui nós estamos, né? Aqui estou eu e vocês não estão mais aí andando, passando aí na frente da igreja, mas vocês já estão aqui no culto, vocês já estão congregados, e agora, irmãos, não precisamos mais de cuidados, não precisamos mais de cuidado de Deus, não, muito ao contrário. Essas pessoas que estão lá fora, elas precisam da salvação, mas nós já estamos na rede do evangelho, nós já cremos, nós já nos arrependemos, nós já fomos salvos, mas nós continuamos precisando de cuidado, não mais para sermos salvos. Se nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus, nós já estamos na igreja, no sentido real, espiritual, não precisamos mais ser salvos, mas nós precisamos de cuidado, porque não é fácil o cristianismo. Nós mesmos lemos hoje em Romanos capítulo 14, como existem divergências, dificuldade de entendimento, e a igreja é aquele povo que deve cuidar uns dos outros, um irmão deve fortalecer o outro, deve edificar o outro, como Paulo diz: ponham diante de vocês esse propósito de edificar uns aos outros,
de fortalecer uns aos outros, não fazer o mal, não prejudicar espiritualmente ao seu irmão. Então, a igreja, ela continua cuidando dos seus membros. Vocês estavam lá fora, eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história, tem gente que já cresceu numa família cristã, ouvindo o evangelho desde pequenininho, mas já não nasceu crente. Uma hora o evangelho penetrou no seu coração e Deus lhe chamou. Outros de vocês passaram anos aí pelo mundo, mas vieram a crer e estão hoje na igreja. Mas de uma forma ou de outra, meus irmãos, o que está acontecendo? É que agora nós estamos aqui e nós precisamos ser cuidados uns pelos outros. Nós precisamos ser pastoreados. Mas a palavra de Deus vai um pouco mais longe. A palavra de Deus, ela aponta que Deus nos ama tanto, e veja que o Senhor Jesus Cristo fala por 3 vezes que a igreja é dele. No versículo 15 ele diz, meus cordeiros. No versículo 16 ele diz, minhas ovelhas. No versículo 17 ele diz, minhas ovelhas. Ele ama essas ovelhas, são dele, a igreja dele, Jesus morreu por eles. E ele ama tanto que ele escolhe alguns homens para que cuidem mais especialmente deles do que os outros cristãos. Ou seja, meus irmãos, existe aquilo que nós podemos dizer que, num certo sentido, todos nós somos pastores uns dos outros, se eu puder usar essa ilustração. Todos nós somos ovelhas e todos nós somos pastores, num certo sentido. Todos nós cuidamos dos nossos irmãos e devemos cuidar deles e orar por eles e edificá-los. Esse é o nosso trabalho, todos nós que estamos aqui, e todos nós somos ovelhas também, todos nós necessitamos ser alimentados, ser cuidados. Isso é verdade com relação a todo cristão, todo verdadeiro cristão. Ele é pastor e ele é ovelha também. Mas existem aqueles irmãos chamados para o pastoreio, existem aqueles irmãos que Paulo vai, por exemplo, especificar e falar que existem os ofícios, ofício apostólico, ofício profético, ofício de evangelista e ofício de pastor-mestre. E alguns desses ofícios, eles passaram, por exemplo, o apóstolo passou, e na verdade só ficou um permanente até a volta de Jesus, que é o ofício de pastor, que são aqueles homens, alguns homens que Deus chama na sua igreja para pastorear o seu rebanho, para servir a igreja, para cuidar deles. Mas esses irmãos chamados para serem pastores ou presbíteros, enfim, nós podemos também chamá-los de ministros da palavra, eles na verdade são pastores humanos fracos, que estão debaixo da autoridade do sumo pastor. Se vocês, daqui a pouquinho eu quero ler com vocês, que o apóstolo Pedro, ele diz assim, que existe o sumo pastor. Pedro, esse Pedro aqui, o sumo pastor. Lá no capítulo 5 da carta de 1 Pedro, ele diz, existe o sumo pastor que nós estamos servindo quando nós servimos como pastores na igreja de Deus, mas o sumo pastor é o bom pastor. É aquele do capítulo 10, que diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É o próprio Senhor Jesus Cristo, o pastor de Israel, o pastor da igreja. Nós iniciamos o culto hoje com o Salmo 80, mas vocês conhecem muito bem o Salmo 23, né? Que daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos cantar no final do culto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, mas Deus elege esses homens para debaixo da sua supervisão, da sua autoridade, da sua palavra, nas igrejas locais, cuidarem desse rebanho tão amado do Senhor Jesus Cristo. Então eu posso dizer assim, que quando eu olho para vocês aqui, irmãos, nossa igreja é pequenininha, somos pequenininhos, nós somos pouquinhos, né? Mas nós somos muito amados. Jesus nos chama meu rebanho, minhas ovelhas, meus cordeiros, vocês, meus irmãos. E o Senhor Jesus Cristo nos instituiu, nós pastores, no caso eu aqui nessa humilde igreja, para cuidar desse rebanho tão amado pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Nós somos pescados, nós estávamos lá fora, nós estávamos nesse mundo mau, mas a rede do Evangelho chegou a nós e nós fomos trazidos para Cristo, para nos congregarmos com a igreja de Cristo Jesus, e agora nós vamos continuar sendo cuidados pelos pastores, pelos ministros da palavra, mas também uns pelos outros, porque, como eu disse, no sentido mais amplo, todos são ovelhas e todos são
pastores uns dos outros. Então esse texto, irmãos, eu estou chamando aqui a atenção de vocês para essa comparação entre peixe, pescador, pescaria, e esse certo contraste, mas não é um contraste que na verdade é uma continuação de pescaria, se transforma em um rebanho de onde tem um pastor e ovelhas, de onde tem um pescador e os peixes, se transforma em um pastor e as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso aqui está no plano de Deus. Tudo isso aqui é a missão da igreja. A missão da igreja, então, é ser coluna e baluarte da verdade, é ser pescadora, é levar o evangelho aos que estão passando aí na rua, aos vizinhos, aos amigos, mas é também cuidar dos de dentro. É também fortalecer uns aos outros, é também edificar os santos. E é por isso que nós estamos aqui domingo após domingo, porque nós necessitamos desse cuidado do bom pastor através da sua igreja. Então é isso que esse texto vai mostrar, meus irmãos, mas ele vai mostrar também, paralelo a isso, um fato muito importante. É que Deus está mostrando essa realidade através, o Senhor Jesus Cristo, através da restauração de um desses pastores, que foi Pedro, e que tinha caído vergonhosamente, e que tinha negado o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. E o Senhor Jesus Cristo vai restaurar Pedro publicamente, vai fazer com que ele confesse. Ele negou Jesus 3 vezes, dizendo assim: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é este homem, não tenho nada a ver com esse homem. 3 vezes ele disse isso, mas agora ele vai dizer 3 vezes: tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Publicamente, depois que acaba aquele desjejum, aquela refeição maravilhosa dos peixes, agora o Senhor Jesus Cristo se vira para Pedro e conversa com ele, vai tratar com ele. Uma conversa difícil, uma conversa onde vai ter que ser tratado do pecado de Pedro, mas é uma conversa de restauração. É uma conversa onde o Senhor Jesus Cristo vai restaurar o seu amado apóstolo, amado pastor, chamado por ele, que iria pescar e que iria ser chamado publicamente, agora ser restaurado publicamente para ser dito a todos: olha, ele é também um pastor de ovelhas, eu estou restaurando. Essa história é maravilhosa, meus irmãos. Essa história tem lições para nós, nesse sentido de que nós devemos cuidar uns dos outros, ser pastores uns dos outros, porque ela é uma história que mostra que nós precisamos lidar com as nossas próprias fraquezas, que nós muitas vezes estamos como Pedro, necessitados desse cuidado dos pastores e do pastor amado que é o Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem tem uma lição para aqueles que estão frágeis e se sentindo mal como Pedro. Como Pedro estava se sentindo mal. Ela também tem lição para nós, meus irmãos, no sentido de que nós muitas vezes temos que lidar com a fraqueza de nossos irmãos, com as debilidades de nossos irmãos, e que às vezes isso nos faz ficar chateados, porque parece que nossos irmãos não estão crescendo, ou estão muito fracos, ou não estão obedecendo a Deus, e nós olhamos para isso, e isso também precisamos olhar para esse texto e observar como nós temos que lidar com as fraquezas de nossos irmãos, com as debilidades, irmãos, daqueles que estão frágeis diante de nós. Então, é um texto maravilhoso. Eu queria, ainda que brevemente, olhar para vocês esses 3 versículos, nesse sentido, meus irmãos, da questão do pastoreio e das lições dessa restauração desse pastor amado, Pedro, apóstolo, na verdade, mas que ele se coloca como pastor lá em 1 Pedro capítulo 5, da restauração dele, e como isso tem lições preciosas para nós como pastores uns dos outros, nós como cuidadores uns dos outros. Esse texto nos ensina muito, meus irmãos. Eu queria dividir a nossa mensagem hoje. Eu vou abordar aqui esses 3 versículos, assim, de 3 ângulos, vamos dizer assim. Primeiro, eu quero mostrar para vocês, irmãos, a ocasião que Jesus usou para essa restauração e a forma que ele usou para restaurar Pedro. Teve um momento certo e teve uma maneira que Jesus operou esta restauração. Nós vamos tratar um pouquinho disso hoje à noite. Em segundo lugar, nós vamos ver, meus irmãos, sobre as perguntas, as respostas de Pedro, as perguntas de Cristo, a resposta de Pedro e a recomendação, que aqui essa segunda parte nós vamos ver sobre propriamente o pecado, como Jesus Cristo ele trata do pecado de Pedro e a forma como
vamos dizer assim, e os pontos, vamos dizer assim, que a forma estava no ponto anterior lá, que os pontos em que o Senhor Jesus aborda, fazendo com que Pedro observe o que ele tinha feito, e Jesus está desejando restaurar Pedro e mudar o rumo de Pedro para que ele não faça mais aquilo, mas agora ele siga um caminho verdadeiro de obediência, de amor a Deus, de amor aos irmãos. E por último, meu ponto aqui, irmãos, eu quero falar mais um pouco desse pastoreio, do amor a Cristo, porque é isso que está aqui bem presente no texto. 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Amas-me? O amor é a questão. O amor a Cristo é a questão. Amar a Cristo e ser pastor. Apacentar os cordeiros, as ovelhas desse Cristo por amor. Então, a última parte nós vamos falar mais desse amor e desse ministério de pastor, que isso se aplica como isso se aplica, meus irmãos, a cada um de nós. Então, vamos observar aqui. Então, primeira parte, eu queria conversar um pouco com vocês, irmãos, sobre qual foi a ocasião dessa restauração. E qual foi, meus irmãos, a forma em que o Senhor Jesus Cristo operou esta restauração. A primeira questão, então, que eu quero tratar com vocês aqui é a ocasião, o momento em que Jesus Cristo opera na vida de Pedro essa graça, essa restauração. E foi depois, versículo 15, depois de terem jantado, depois de jejum. Na verdade, eles tinham passado uma noite toda, né? Na tentativa de pescar, não alcançaram peixe, mas então pescaram maravilhosamente debaixo do poder de Cristo. Quando eles chegam na praia, já tem lá uma brasa, já tem o peixinho ali, já tem o pão, e Jesus diz: tragam mais peixe. Aí eles colocam ali aquele peixe delicioso, eles comem com o Senhor Jesus Cristo, e é uma alegria, né, meus irmãos? É uma alegria. Ali eles estão com Cristo, Cristo ressurreto, Cristo vivo dentre os mortos, se revelando a eles. Lembra que João tinha dito no versículo 14, leia comigo aí no versículo 14, diz assim: e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então aqui está, eles estão alegres, Jesus está se revelando a eles, eles estão sendo consolados, eles estão sendo alimentados, eles estão experimentando essa comunhão entre eles, essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e recebendo lições ali sobre a pescaria, com o que tinha acontecido, que era um símbolo da pescaria espiritual que eles deveriam fazer, compreendendo ali com o que estava acontecendo, que Jesus está com eles, que a pescaria é debaixo do poder de Cristo, e que Jesus cuida deles, alimenta, Jesus que tem poder sobre os mares, sobre os peixes, não vai deixar nada faltar, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Eles estão ali, meus irmãos, aprendendo e se alegrando e conhecendo um pouco mais do significado da ressurreição de Cristo e da presença do Senhor Jesus Cristo entre eles, como o bom pastor deles, né? Que cuida deles, que os ama, que os sustenta, que os orienta, que os fortalece, que os guia. Eles estão numa alegria ali, se alimentando e aprendendo essas coisas, e nesse momento Jesus não fala nada. Mas depois que eles acabam de comer, depois que eles acabam de se alimentar, aí vem a hora que diz o texto: depois de terem jantado, Jesus se volta para Pedro, que entre aqueles ali, todos erraram, todos pecaram, todos abandonaram o Senhor. Até João abandonou o Senhor, ele só voltou depois para ficar ali na cruz, ele aparece no relato bíblico. Todos erraram, mas Pedro caiu mais vergonhosamente, publicamente. Ele negou Jesus diante dos homens, diante da sociedade, diante dos inimigos de Cristo. Negou Jesus 3 vezes. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser confrontado. O pecado precisa ser confrontado. O erro precisa ser confrontado. E Jesus
depois do jantar, depois do jejum, vamos colocar assim, vai tratar disso. Há tempo para tudo, irmãos. Jesus não fala disso durante a refeição. Jesus deixa que eles experimentem aquela alegria da refeição. Mas agora ele vai tratar com Pedro. Porque Pedro aprendeu com a refeição, mas agora já acabou a refeição. E agora Pedro tem que ser confrontado. Pedro tem que ser restaurado publicamente. Todos têm que saber. Mas ele tem que ser confrontado. E Jesus mostra aqui que não era momento propício confrontar o pecado durante a refeição. Não era um momento propício tratar disso, porque aquele momento era um momento de gozo, de alegria do alimento. Mas depois da refeição, sim, vamos lidar com isso, vamos tratar com isso. E ele continuou fazendo assim conosco, irmãos. Jesus, o bom pastor, ele sabe dosar com infinita sabedoria, porque ele é Deus, ele sabe dosar bênçãos e repreensões, consolos e confrontações. Há momentos em que ele nos enche de alegria nas suas bênçãos, nas suas misericórdias, mas há momentos em que ele vem nos confrontar, porque nós precisamos ser confrontados, e ele sabe quando fazer isso, ele sabe como dosar isso. Isso também tem um ensino para nós, que nós precisamos saber lidar com os nossos irmãos. Nós não podemos ir com ferro e fogo, e sem sabedoria, e sem cuidado, e sem amor, lidar com os pecados de nossos irmãos, porque Jesus nos ensina aqui que há momento para falar, há momento para falar, há ocasião propícia para falar. Nem toda ocasião é ocasião para confrontar um pecador, para confrontar quem está errado. E há também uma forma de falar isso, de tratar isso. Qual foi a forma? Eu quero falar para vocês que Jesus usou uma forma pública. Eles estavam reunidos e o pecado de Pedro tinha sido público. Pedro tinha negado a Cristo diante dos homens, diante de inimigos. Aquilo era uma vergonha para Pedro. E assim precisava lidar publicamente. Jesus, o método foi público porque o pecado era público e a restauração precisava ser pública. Era necessário que todos ali, que talvez olhassem para Pedro e dissessem assim: será que ele ainda pode pescar os homens conosco? Será que ele ainda pode apacentar as ovelhas de Cristo conosco? Essa dúvida iria ficar, irmãos, nos acontecimentos posteriores, no trabalho do ministério posterior dos outros apóstolos, se Jesus não tivesse ali publicamente dito assim: olha, ele está restaurado, ele está perdoado. Eu, o bom pastor, o sumo pastor, estou dizendo que este homem está restaurado. E foi isso que Jesus fez. Jesus publicamente mostrou para todos ali: olha, eu estou restaurando Pedro. E também para que Pedro fosse um símbolo da graça de Deus. Se um Pedro caiu, meus irmãos, se um Pedro negou a Cristo, um Pedro que amava Jesus, um Pedro que quando ele disse que ele morria por Cristo, ele não estava mentindo, ele realmente acreditava nisso, ele era sincero. Apesar de que ele era fraco, e no momento real ali, isso não adiantou nada. Mas se um homem que amava tanto Jesus assim, caiu, isso significa que tudo é a graça de Deus. E foi a graça que faltou para Pedro, por isso que Pedro caiu. E é a graça de Deus que restaura Pedro, por isso que Pedro é restaurado. Semana que vem nós vamos estudar, se Deus permitir, o versículo seguinte que diz assim, leiam comigo o versículo 18, que diz assim: na verdade, isso tudo faz parte, na verdade, de fato, da restauração, mas eu vou tratar só semana que vem. E o versículo 18 diz: na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E aí João explica, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: segue-me. Jesus está dizendo: Pedro, tu vais morrer por mim. É interessante que Pedro negou a Cristo
porque ele estava com medo de morrer. Mas Pedro, no futuro, seria tão agraciado, tão transformado, tão santificado, que ele iria morrer por Jesus, e isso iria glorificar a Deus. Então Jesus está mostrando aqui, este homem é objeto da minha graça, e eu quero mostrar para todos vocês que eu estou restaurando a Pedro. Pedro está credenciado para ser apóstolo, Pedro está sendo restaurado por mim. Isso tudo é graça, 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 graça. E Paulo vai ser a mesma coisa, né? Paulo, que perseguiu a igreja, vai se tornar um apóstolo dos gentios, porque tudo é graça, meus irmãos, graça de Deus. E aqui está então, publicamente, mas também Jesus não chega com Pedro, você não nota isso? Qual é a outra forma que ele trata aqui? Jesus não chega com Pedro e diz: Pedro, por que tu me negaste? Pedro, que coisa horrível tu fizeste, Pedro, que pecado abominável. Jesus não chega envergonhando Pedro diante dos outros, ele não lida assim, irmãos, com Pedro, mas ele é amável e gentil. Ele chega por 3 vezes e faz umas perguntas fundamentais. Na verdade, a pergunta é essencial. Amas-me, Pedro? Daqui a pouco eu vou falar. A questão fundamental é o amor. Irmãos, como Jesus é gentil com seus apóstolos, é gentil com as suas ovelhas, é paciente, é amoroso, não é iracundo, não é raivoso, não é vingativo. Quantas lições para nós, quando nós lidamos com os erros dos nossos próximos com tanta raiva, com tanta ira, e muitas vezes humilhamos o nosso próximo. Jesus não humilhou Pedro publicamente. Jesus restaurou Pedro publicamente, com misericórdia e com graça. E aqui ficam lições para nós. Então, meus irmãos, após o de jejum, publicamente, mostrando a graça de forma amável e gentil. Mas vamos agora olhar as perguntas e as respostas e a recomendação, porque se você for olhar aqui, o diálogo é o seguinte: Jesus faz uma pergunta, Pedro responde a pergunta de Cristo, e aí Jesus chama Pedro, ordena Pedro que faça algo. É assim que o diálogo acontece. Então, nessa forma de perguntas, de respostas, irmãos, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo ele está tratando do pecado de Pedro. Jesus é amável, Jesus é gentil, Jesus é cheio de misericórdia e de graça, mas ser cheio de misericórdia e de graça não significa compactuar com o pecado, não significa tratar o pecado como se o pecado não fosse uma coisa grave, porque o pecado é grave, tanto no incrédulo como também na vida do crente. Então, ainda que nós tenhamos que amar os irmãos, ter misericórdia e ter paciência, e tratar com todo carinho, com todo amor. Nós devemos lidar com os nossos irmãos assim. Mas nós não podemos deixar de tratar do que é pecaminoso. Porque pecado é mau. Pecado é uma ofensa a Deus. Pecado é não amar a Deus. Pecado, irmãos, nós podemos definir o pecado assim, entre outras definições. Pecado é não amar. Como eu vou mostrar para vocês agora. O Senhor Jesus Cristo vai confrontar Pedro. E na pergunta, o Senhor Jesus, na primeira pergunta, Jesus vai confrontar Pedro da seguinte forma: Jesus quer confrontar, Jesus quer trazer Pedro de volta, quer firmar Pedro num caminho novo, em que ele não vai mais fazer aquelas coisas. Mas veja a primeira pergunta, vamos olhar agora o versículo 15, irmãos, observe. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, olha a pergunta de Jesus: amas-me mais do que a estes? Amas-me mais do que... Perdão, eu li errado. Amas-me mais do que estes? É possível nós lermos assim, no original. Mas eu fico com a nossa tradução. É possível ler como eu li errado ainda agora, mas eu fico com a nossa tradução que diz: amas-me mais do que estes, pelo contexto e por tudo que Jesus está tratando aqui. Jesus está perguntando assim: tu me amas
mais do que João me ama? Tu me amas mais do que Tomé me ama? Lembra dos que estavam lá? Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 de seus discípulos. Jesus está dizendo, tu me amas mais que Natanael, do que Tomé, do que os filhos de Zebedeu? Tu me amas mais do que estes? Por que Jesus pergunta sobre o amor de Pedro ser maior do que o amor dos outros discípulos? E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus está confrontando aquela presunção de Pedro quando ele diz o seguinte. Bora ler aqui? Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 31. Por favor, abra a sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 26, versículo 31. Olha o que o texto diz aqui, vamos ler. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha o que Jesus diz, todos vocês vão se escandalizar, todos vocês vão me abandonar. Isso aconteceu mesmo, todos deixaram Jesus, fugiram, se esconderam, ficaram apavorados. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia, que é o que eles fizeram agora, né? Eles foram para o mar de Tiberíades, na Galileia, e assim por diante. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, olha a presunção de Pedro, hein? Jesus tinha dito, vocês vão me abandonar, todos vocês. Aí Pedro diz assim, ainda que todos se escandalizem em ti, nunca me escandalizarei. Pedro está dizendo, olha, podem todos os meus irmãos aqui te deixar, Senhor Jesus, mas eu não. Eu te amo mais que eles. Eu te amo mais que eles. Jesus disse no versículo 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, aí Jesus confronta Pedro lá atrás, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí Pedro diz, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, mas Pedro foi o mais incisivo, como sempre. Pedro disse assim, olha, Jesus, pode todo mundo te deixar, mas o meu amor por ti é maior, e eu não vou te deixar. Jesus disse para ele, como tu estás enganado, Pedro, porque tu vais me negar 3 vezes. E Pedro disse, ainda que eu tenha que morrer, eu não vou te negar. E agora Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas mais que eles? Vocês estão entendendo? E Jesus pergunta isso quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Porque foram 3 negações. 3 negações. Ali Pedro se deu conta do que Jesus estava fazendo. Bem provavelmente ele se deu conta, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Pela resposta de Pedro. Pedro mudou. Pedro não aproveita isso. Se fosse o Pedro aqui nessa ocasião, ele diria, sim, eu te amo mais. Mas Pedro não diz. Quando Pedro responde, Pedro ele faz o seguinte, irmãos, ele diz assim, bora voltar para João? Ele diz assim, olha como ele fala, observe bem. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não diz, eu amo mais que os outros. Mas ele diz, eu te amo. Ele diz, eu não posso afirmar o que eu afirmei lá atrás. Eu não posso ter tanta presunção de achar que eu sou melhor que os meus irmãos. Eu sei que eu não sou, porque quando eu pensei que eu fosse, eu fiz pior que eles. Nenhum te negou, mas eu te neguei. Então eu não posso te dizer que eu sou melhor que eles, que eu amo mais que eles, mas eu posso te dizer que eu te amo. E o Senhor sabe disso. Veja que ele apela para o que o Senhor sabe. E esse mesmo Senhor que sabe tinha dito para ele, Pedro, tu vais me negar, mas ele disse, não te negarei, porque lá atrás ele tinha dito, o Senhor não sabe. O Senhor não sabe mais do que eu sei de mim mesmo. O Senhor não conhece a mim mais do que eu conheço a mim mesmo.
Lá atrás ele estava dizendo isso, mas aqui ele diz, meus irmãos, ele diz, tu sabes, Senhor. Veja que ele diz, irmão, vamos observar aqui a resposta dele 3 vezes. Ele diz assim, no versículo 15, tu sabes que te amo. No versículo 16, tu sabes que te amo. No versículo 17, ele diz mais ainda, tu sabes tudo. E depois ele repete, tu sabes que eu te amo. O Pedro antigo diria, tu não sabes. Senhor Jesus, não diga isso. Eu não vou te negar, eu estou pronto a morrer por ti. Agora não, ele diz, tu sabes, Senhor. Pedro tinha se arrependido, Pedro estava humilhado, Pedro estava quebrantado, Pedro estava se dobrando debaixo de Cristo. Pedro não era mais presunçoso. E Jesus está fazendo isso. Jesus está mostrando a presunção de Pedro para que Pedro deixe a presunção, porque na presunção ele negou Jesus 3 vezes. A presunção, a força humana não faz nada na obra de Deus. Meus irmãos amados, tudo que é do homem, tudo que é meramente humano, natural, físico ou de dons naturais, não fazem nada na obra da santificação, nem da salvação, e nem da santificação, e nem do pastoreio. Tudo é pela graça. E Pedro tinha aprendido isso. Então Pedro diz assim, eu não posso, eu não consigo, e eu não posso afirmar que amo mais do que os outros. Jamais vou falar isso de novo. Mas tu sabes, Senhor, que eu te amo. Porque eu posso dizer, eu te amo, Senhor. Irmãos, aqui está. Pedro está sendo confrontado. Mas há uma segunda confrontação aqui. Primeira, ele é confrontado na sua presunção, mas há uma segunda confrontação. Ele é confrontado sobre a questão exatamente do amor. Por que o Senhor Jesus pergunta 3 vezes? Na primeira vez ele pergunta, ama-me mais do que estes? Na segunda vez ele pergunta, amas-me, Simão, filho de Jonas? Na terceira vez ele pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me? Por que Jesus pergunta sobre o amor? Por que Jesus não pergunta nesse momento, meus irmãos, se Pedro era obediente? Por que Jesus não pergunta se Pedro estava disposto a morrer por ele? Por que ele não pergunta essas coisas? Por quê? Porque o amor é a questão. É a questão. Jesus já tinha dito, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor é a questão. Irmãos, não existe cristianismo sem amor. Não existe seguir e ser discípulo de Jesus Cristo sem amor. Se o nosso cristianismo não tiver amor a Deus, não amarmos a Deus, como resposta do seu amor, veja que João vai dizer na sua carta, nós o amamos porque, lembra lá em 1 João diz isso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, o cristianismo é amor, porque Deus é amor. Jesus disse que os homens vão conhecer que Deus nos ama pelo nosso amor uns aos outros, e o nosso amor uns aos outros é o resultado do amor de Deus, em primeiro lugar por nossa alma, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e nós passamos a amar esse Deus tão gracioso, tão amoroso, que nós vemos que nós só merecíamos a condenação e a morte, mas ele deu o Filho dele por nós, e aí então nós passamos a amar esse Deus, meus irmãos, nós amamos a ele. A fé opera pelo amor. Nós confiamos em Cristo para a nossa salvação, e nós passamos a experimentar o amor de Deus por nós, e passamos a amá-lo. E é isso que é cristianismo, gente. Olha, se nós não estamos aqui hoje por amor a Deus, se nós estamos aqui hoje por qualquer outra coisa,
Se nós, por exemplo, estivermos nos reunindo hoje à noite, Deus nos livre disso, meus irmãos. Deus nos guarde disso. Mas se nós, eu estou só dando aqui uma suposição, mas isso é terrível. Mas só para os irmãos perceberem, se porventura eu estiver aqui hoje e vocês estiverem aí por qualquer outra coisa que não o amor, porque nós amamos a Deus, isso aqui é abominação ao Senhor. Isso aqui é um culto falso, isso aqui é uma idolatria. E toda a nossa profissão de fé é uma mentira. Porque a grande questão é, você ama a Deus? Você ama Cristo? O cristão pode ser como Pedro, falho, frágil. Mas se você perguntar para ele, você ama a Cristo? O cristão vai dizer, eu amo. E o Senhor sabe que eu amo. E a grande questão que eu lhes pergunto nesta noite, meus irmãos, você ama o Senhor Jesus? Essa é a grande evidência do nosso cristianismo, e um amor que nos leva a obedecê-lo, porque nós o amamos. E fazer isso com alegria. Fazer isso porque Ele é o nosso Deus. Por isso é que Jesus está dizendo para Pedro, tu me amas, sabe por quê? Porque quando Pedro negou Jesus, Pedro estava indo contra este amor. Pedro estava desprezando Cristo. Eu não conheço este homem. Eu me importo mais com a minha vida. Eu me importo mais com a minha reputação diante de vocês. Quando a empregada, a porteira chegou e perguntou para ele, tu conheces este homem? Ele disse, não conheço. Quando o soldado, o servo que estava lá perguntou para ele, tu conheces este homem? Ele disse, não tem nada com ele. Isso é uma expressão de falta de amor. Por isso que Jesus diz, e Jesus está nos ensinando aqui, você sabe o que é o pecado? O pecado é não amar a Deus. Irmãos amados, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, esta noite. Toda vez que eu peco, que você peca, nós estamos atingindo o coração de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus. Deus está dizendo para nós, faça isso, e nós estamos dizendo, não vou fazer. Como isso deve ferir o nosso coração? Como isso deve nos entristecer, porque nós estamos indo contra o nosso amor, o nosso Deus. Vocês estão entendendo o que é santidade? Vocês estão entendendo o que é vida cristã? Vida cristã, gente, não é só vir aqui mecanicamente, fazer esse culto e dizer que é cristão, porque, enfim, tem algum benefício para nós. Não, é porque nós amamos a Deus. É amar a Deus, irmãos. E Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, a grande questão é o amor. A grande questão é você lembrar que aquilo lá, você não estava me amando naquele ato. Então, Pedro, me ame. Tu me amas, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, isso provocou, e aqui vem a terceira questão que eu quero tratar com vocês sobre as perguntas e as respostas. Jesus fez 3 vezes a pergunta a Pedro, e aí nós lemos aqui no versículo 17, né? Na terceira vez, Jesus diz, amas-me, Pedro, amas-me, Pedro, e aí a terceira vez, amas-me. Vamos ler o versículo 17, veja o que diz, versículo 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão se entristeceu por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? Simão ficou triste. Ele ficou triste, irmãos, porque aquela pergunta, terceira vez, é como se questionasse o amor dele. E ele ficou lembrando do pecado dele. E ele ficou triste. Mas ele não estava entendendo. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês também. Na hora da confrontação, a hora da confrontação não é alegre. A hora, por exemplo, que o pastor tem que chamar uma ovelha da igreja para dizer assim, meu irmão, isso aqui está errado. Não é uma hora fácil. É uma hora difícil. Jesus está falando 3 vezes, Pedro, a questão é o amor. E ele fica triste, porque aquilo pesa nele, mas essa tristeza é necessária. Depois da tristeza vem a alegria.
Não existe só o de jejum. Não existe só comer o peixe delicioso. Se tudo fosse assim, não haveria momentos de tristeza, mas há os momentos de tristeza. E os momentos de tristeza são importantes, irmãos, porque os momentos de tristeza são confrontadores. É por causa da confrontação. É porque nós temos que lidar com os nossos pecados. Então, não fuja das dores, não fuja de quando Deus confronta você, não fuja de quando o irmão, com sabedoria, com amor, vier dizer para você, você está errado nisso, meu irmão. Se deixe disciplinar, se deixe submeter a essa tristeza importante. Pedro não entendia muito na hora, mas depois ele pôde entender que isso era necessário, meus irmãos. Mas enfim, não fica só na tristeza, né? Porque 3 vezes o Senhor pergunta se ele o ama, mas 3 vezes o Senhor diz, versículo 15, finalzinho, apacenta os meus cordeiros. Finalzinho do 16, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele pergunta se me amas, e aquilo é triste para Pedro, mas quando Pedro fica triste, no versículo 17, Jesus diz de novo para ele, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, como que dizendo assim, está tudo bem, eu estou te restaurando, tu estás perdoado, a minha graça te basta. Irmãos, se nós dependêssemos do que fazemos ou do que já fizemos para a nossa salvação, nós nunca poderíamos ser salvos e nunca poderíamos ter a alegria da certeza da salvação. Mas quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós podemos dizer, a graça de Cristo nos basta. Jesus está dizendo, Pedro, olha para o futuro. Atrás está o teu pecado. Atrás está a tua negação vergonhosa, a tua queda vergonhosa. Mas na frente está você apacentando as minhas ovelhas. Cuidando. Eu estou te restaurando, Pedro. Oh, graça. Graça de Deus, irmãos. Graça de Deus. Mas por último, hoje à noite, eu gostaria de falar um pouco a vocês sobre o amor e o apacentar. Observe, irmãos, que Jesus está restaurando Pedro para o pastoreio, para a vocação que ele já tinha chamado lá atrás. Quando Pedro faz aquela pesca maravilhosa, Jesus diz para ele, eu vou te fazer pescador de homens. E pescador de homens implica, já expliquei para vocês, que você pesca, mas você cuida também dos homens agora, depois de pescados. E Jesus agora, ele está restaurando Pedro, ele está para essa função de pastor. Mas aí, irmãos, existem aqui, vamos dizer assim, aquilo que nós podemos chamar da natureza dessa obra do ministério pastoral. Em primeiro lugar, é uma obra de amor, irmãos. Eu estou falando muito de amor porque o amor está no texto. Jesus fala 3 vezes em amor. Então, veja que Jesus pergunta, me amas, Pedro? Me amas? Amas-me? Aí Jesus fala em seguida, responde quando ele diz, tu sabes que eu te amo. Jesus fala, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. 2 vezes, né? Uma vez cordeiro e 2 vezes ovelhas. Apacenta o que é meu, porque tu me amas. Veja que aqui então está relacionado o quê? O amor com o pastoreio. Por quê? Eu amo a Jesus, e porque eu amo a Jesus, eu vou pastorear as ovelhas de Jesus. São de Cristo, são de Jesus Cristo, são dele. Ele é o sumo pastor, ele é o bom pastor. Então, por isso que eu vou cuidar das ovelhas desse amado pastor que eu tanto amo. Irmãos, e como isso é necessário. Porque é por amor a ele que eu pesco. É por amor a ele que eu vou evangelizar. É por amor a ele que eu vou olhar para aquele pecador e vou amar aquele pecador. E desejo que Cristo seja conhecido dele. Mas é por amor a ele também que eu vou olhar para os meus irmãos
frágeis, fracos, deficientes, como Pedro, como João, como Tomé, e como ele os amou, e como ele operou neles e tratou com eles com tanta paciência, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta misericórdia. Tratou um Pedro assim, que negou Jesus 3 vezes, e 3 vezes ele perguntou: me amas? E restaura Pedro, e perdoa Pedro. É por amor a esse Jesus que eu vou ter muita paciência com as debilidades, com as fraquezas de meus irmãos. Se vocês conversarem com qualquer pastor, especialmente para pastores que já estão há anos no ministério, todos lhe dirão que é muito difícil. É muito difícil. As dificuldades estão em nós mesmos, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, que nós somos pecadores, pastores são pecadores, mas também nas fraquezas e debilidades das ovelhas. Mas por que os pastores perseveram? Porque os pastores continuam, e porque os pastores amam as ovelhas, independente de elas serem firmes e maduras ou frágeis e teimosas. É porque o pastor ama a Jesus. Então, se ama a Jesus, ama as ovelhas de Jesus e tem paciência com as ovelhas de Jesus e cuida das ovelhas de Jesus. Mas, em último lugar, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que Jesus usa apacenta os meus cordeiros e, por último, apacenta 2 vezes as ovelhas, como está na tradução, ovelhas, cordeiros. Cordeiro é um animal, um bebezinho, vamos dizer assim, novinho, e a ovelha já vai ser o adulto. Eu penso que essa escolha de palavras deve ter alguma significação, no sentido de que existem ovelhas e ovelhas. Existem ovelhas maduras e existem ovelhas imaturas. Existem ovelhas com essa natureza como de Pedro e uma outra ovelha como João. Existem ovelhas, irmãos, e o pastor ele tem que cuidar delas todas e apacentá-las e alimentá-las. Alimentá-las com o quê? Com a palavra. A palavra é a palavra que são os pastos verdejantes. É através da palavra que as ovelhas vão ser cuidadas, nutridas, fortalecidas, guiadas. Mas como Jesus tratou Pedro, por exemplo, de forma diferente que os outros, em ocasião importante, depois do de jejum, assim também, quero dizer aos irmãos que os pastores têm que lidar com cada ovelha, vamos dizer assim, de uma forma, em muito sentido, individual. Porque cada um está numa situação. E assim também, irmãos, somos uns aos outros. Então, olha o que Pedro diz. Eu queria, antes de fazer as aplicações finais, nós encerramos a exposição de hoje. Olha o que Pedro diz no capítulo 5 da sua carta. Convido vocês a abrirem comigo. Olha o que ele fala depois de muito tempo e de um grande trabalho no ministério apostólico pastoral. Olha o que ele diz. E perceba a humildade de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 5, meus irmãos, observe o que o apóstolo diz aqui. Ele fala assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. 1 Pedro 5, verso 1. E aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de quem, irmãos? De Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os pastores têm que cuidar assim das ovelhas com tanto amor, com tanta paciência, com tanto cuidado. Mas o verdadeiro pastor é o sumo pastor, é o bom pastor. É aquele que é o
que é o pastor verdadeiro, que os pastores aqui humanos e fraquinhos e pecadores são somente instrumentos dele, pela graça de Deus. O Senhor nos ama, meus irmãos. Mas me permitam rapidamente lhes dar 5 conselhos com base nesse nosso estudo de hoje. Primeiro conselho, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como é que está a sua situação espiritual. Talvez você esteja se sentindo fraco. Talvez você olhe para a sua vida e olhe para o seu passado e veja algo que lhe envergonha, algum pecado, alguma coisa. Talvez você esteja numa situação em que você sente que o pecado está atrapalhando a sua vida. A grande questão é: você ama o Senhor Jesus? Se você ama Jesus, vá a Ele. Porque Ele é o mesmo que tratou com Pedro, Ele tratará com você. Confesse seu pecado. Busque sua misericórdia, busque sua graça. E você será restaurado, irmão, santificado e renovado. Não fique sem buscá-lo. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e que cuida delas e não perde nenhuma delas. Então, não se desanime. Não importa a sua fraqueza e o seu pecado. Vá a Cristo e nele você tem todo o perdão e toda a restauração e toda a vitória, porque Ele cuida de você. Esse é o primeiro conselho. No caso de você estar assim, sentindo assim, meu irmão. Mas agora eu quero lhe dizer, se você olha em volta e vê irmãos imaturos, fracos, talvez mesmo aqui entre nós cada um tem um estágio e uma situação espiritual, ou talvez outros irmãos que vocês conheçam, e talvez você esteja ficando muito irado com isso, muito aborrecido com isso. E eu quero lembrar você primeiro o que a Bíblia diz: a ira humana não produz a justiça de Deus. E lembre como Jesus tratou com Pedro, cheio de amor, de misericórdia. Faça isso com seus irmãos. Ore por eles. Chegue perto deles com amor. Você está notando que o seu irmão está errado nisso ou naquilo? Eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês são os pastores uns dos outros, viu? Então, com amor, com cuidado, em ocasião oportuna, chegue com ele com amor e converse. Ore por ele e converse com ele. E o anime. E o confronte com amor. Confronte se você percebe que ele está errando nisso ou naquilo. Pastoreie o seu irmão. Ame-o. Mas faça isso como Jesus fez. Com amor, com misericórdia, desejando a restauração do seu irmão. Um terceiro conselho que eu quero lhe dar, meus irmãos, é que lembre que Pedro foi questionado sobre o amor. É o que eu já falei nessa mensagem. O cristianismo é amor. E a grande questão para todos vocês aqui hoje à noite, que eu lhes digo eu faço a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro. Jesus está fazendo para nós essa pergunta. Tu me amas? Você está entendendo a pergunta que Jesus está nos fazendo hoje à noite? Tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, deixa o teu pecado. Não faças mais isso que eu não me agrado. Então, ouça, irmãos, esse chamado de Cristo. E ouça que Ele está nos chamando para nós amarmos a Ele, firmarmos nosso amor nele e amarmos nossos irmãos. Em quarto lugar, meus irmãos, e aqui é uma aplicação para todos. Eu comecei essa mensagem dizendo isso. Nós fomos chamados para apacentar as ovelhas. Isso se aplica, irmãos, especialmente aos pastores. Eu tenho um chamado, creio firmemente, de cuidar de vocês, de apacentar os irmãos, mas num sentido mais amplo, mais geral. Todos vocês são pastores uns dos outros. Tem um livrinho de um autor conhecido, que o título do livro é Pastoreando o Coração da Criança.
Isso ele quer dizer que todo pai é pastor do seu filhinho. Você é pastor daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, daqueles em que você influencia. Você é pescador de almas e você é pastor também. Você é pastor dos irmãos que estão aqui. Irmãos amados, vocês têm orado pelos seus irmãos? Vocês têm pastoreado o coração de seus irmãos? Como são as suas conversas? Vocês têm conversado com seus irmãos sobre questões espirituais e feito com que eles reflitam sobre as grandes questões da palavra de Deus? Pastoreie o seu irmão aqui. Irmãos, olha aqui, somos pastores uns dos outros. Isso é feito com amor, com paciência, por amor a Jesus. E o último conselho é, na verdade, um chamado. Porque não podemos deixar de olhar para um texto desse e pensar o seguinte: todos precisam buscar este bom pastor. Irmãos, certa vez Jesus chegou e olhou para a multidão. E sabe o que Jesus sentiu? Jesus ficou muito compungido. Jesus olhou e viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Olha, eu sei que aqui, eu presumo que todo mundo aqui é crente, mas ainda assim eu quero dizer o seguinte: se tiver alguém aqui entre nós que não creu, você está assim. Você está assim. Você está como ovelha sem pastor. Você está nesse mundo aí sendo atacado por todos os lobos e sendo destruído. Não faça isso com a sua alma. Não faça isso com você mesmo. Existe o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Lembra que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, meus irmãos, se houver alguém aqui hoje à noite, aí você diz: pastor, aqui todos nós somos crentes. Não, meus irmãos, preciso falar isso. Se houver alguém aqui que está vindo, até se batizou, mas ainda não creu verdadeiramente, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Venha a Ele, depositando toda a sua fé e sua esperança nele, porque Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E você vai achar bom pasto, pastos verdejantes, comunhão com Deus, paz com Deus e alegria do Espírito Santo, libertação do pecado e uma nova vida debaixo do pastoreio deste bom pastor. Que todos aqui estejam debaixo deste cuidado do bom pastor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos mais uma vez, mais uma noite de domingo, meditar na sua bendita palavra e nesses 3 versículos tão preciosos, Senhor. E a nossa oração é que tudo que eu falei aqui, tudo que foi falado, que é realmente a sua bendita palavra, que o Senhor aplique no coração de cada irmãozinho, de cada irmãzinha, e que cada ovelhinha amada do Senhor Jesus, pastoreando esses corações, Senhor, consolando, santificando, conduzindo, talvez confrontando, mas restaurando também, como o Senhor fez com Pedro, para que todos nós possamos sair daqui cheios de consolo e de alegria, conscientes de que nós estamos debaixo do cuidado do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, e possamos dizer junto com Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.